Tudo bom, galera? Olha que bacana essa análise aqui de uma senoide. Não interessa se ela está no eixo Y, né? Mas é uma senoide, conforme a equação aqui. Eu dobrei a frequência dela para ficar mais fácil de visualizar. Foi só isso que eu fiz, tá? Então, eu vou aplicar essa senoide em cima dessa curva aqui, ó. É uma curva elevado de segundo grau ali, né? Então ela tem uma derivada aqui, que é a inclinação, a taxa de variação, né, dela aqui, ó. A taxa de variação, a inclinação dela é zero aqui, né? A derivada é zero, no menos 1 aqui. Se derivar essa equação, você vai ter y igual a 1x mais 1, né? Então quando o x é menos 1, a gente tem inclinação igual a zero. E aí, se a minha senoide ela tá com 1 de pico, 1 volt de pico, vamos dizer que isso aqui já é um sinal já, né? Ele está atingindo menos 1 em cima exatamente do ponto onde a derivada é zero, ou seja, a partir desse ponto, se fosse uma curva real, eu estaria na região de corte da válvula, beleza? Isso eu poderia dizer que é um circuito valvulado de potência bem exagerado, e a gente está ignorando o terceiro harmônico, os outros harmônicos, a gente está considerando só o segundo. Então por isso que a equação é do segundo grau. Se confundir alguém aí, eu já tinha feito um vídeo desse há muitos anos atrás no YouTube, só que com minha falta de experiência com vídeos, a galera confundiu, porque todo mundo que estuda sobre curva de transferência, função de transferência da válvula é outra equação, ela não é a segunda ao quadrado. Mas você pode fazer uma ao quadrado e ficar tranquilo com os resultados, porque o terceiro harmônico ele está muito lá embaixo, né, num circuito bem dimensionado valvulado. Beleza? Então qual que é a ideia? Eu tenho essa equação, eu tenho um ponto quiescente que eu deixei no eixo zero para ficar menos complicado, e coloquei todo mundo no ponto zero aqui, ó, no ponto quiescente. Então o ponto quiescente está no zero do diagrama. Então se eu pegar essa equação e derivar ela e colocar como x igual a zero, com o y igual a zero no caso, não, é x igual a zero, a gente vai ter uma resposta de 1, né? Derive e põe no zero, 1, ou seja, esse gráfico está com ganho de 1 para 1. A taxa de variação da corrente da placa vezes a taxa de variação, sobre a taxa de variação da tensão da grade, né? E IP sobre VG em função do tempo, está dando 1. Então o ganho vai ser 1. Então vai ficar mais fácil de visualizar a distorção harmônica da próxima equação. Antes de colocar ela, eu vou explicar como eu apliquei essa curva em cima da minha senoide. Vai acontecer várias senoides agora, vai acontecer mais harmônicos em cima disso. Isso aqui vai gerar harmônicos em cima da minha senoide pura. Isso é uma demonstração matemática muito legal que a gente chegou nela aqui. Por isso que eu estou colocando aqui previamente ali. Eu não fui mais a fundo na trigonometria aí, porque não. Então vamos lá. Opa, aí a resposta, tá vendo a curva, ela está comportando muito semelhante ao, quer dizer, comportando igual, comporta um sinal de áudio dentro de uma válvula, com você explorando bastante harmônico. A gente tem um ponto central aqui, e a curva fica deslocada para cima, porque ela sofre uma expansão desse ponto para cima e uma compressão desse ponto para baixo. Dá para medir isso com o mouse aqui, ó. O gráfico está um pouco distorcido, tá? Por isso que está parecendo que não é isso, mas é isso aí mesmo. Se eu puser no menos 1, a gente tem o y ali de... Essa vai dar para ver mesmo? O y está de menos meio. E quando eu coloco no 1, aproximado também, né, galera? Então, ou seja, no máximo da minha senoide, eu tenho x igual a 1 e o y igual a 1,5. No mínimo da minha senoide, aqui, no ponto mínimo aqui, eu tenho x igual a menos 1. Então, eu tenho meio para 1,5. Então, aqui está 3 vezes maior, certo? A parte daqui até aqui está 3 vezes maior do que aqui até aqui. E a gente consegue conferir isso aqui. A gente tem 7,5 e aqui a gente tem 2,5. Então 3 vezes maior perfeitamente essa onda aqui distorcida, né? Já com a minha distorção harmônica extremamente parecida com uma distorção harmônica em função de uma curva de transferência. Ora, se eu diminuir o ganho
de entrada desse circuito valvulado. Seria equivalente a eu pegar essa equação e colocar aqui, por exemplo, 0,5 na equação. Então a gente diminuiu a equação azul, que estava azul ali, na metade do tamanho. Deixa eu colocar a cor de novo nela. Era aqui? Inverso aqui. Era azul, né? Azul. Ok. Então essa aqui é a minha equação azul, é a original. Ela tem amplitude agora de meio vezes cosseno. Então ela tem meio volt de pico. E aí a gente vai ter que pegar aqui e colocar a equação final ali também, né? Meio cosseno não sei o que, mais meio cosseno de piriri pororô. Então a gente vai observar agora que ela está muito menos distorcida, tá vendo? Ela está parecida com uma senoide, mas aqui está um pouquinho barrigado ainda, sacou? Devido à curva de transferência. Não interessa o que a gente consiga analisar. Se não tiver a matemática aqui em cima, você tem que estar prestando bastante atenção na matemática. Eu estou com essa função de transferência impressa na tela. E a gente está considerando também que ela não vai continuar para cima, aqui como se fosse uma parábola comum, sacou? Ela para aqui em função da linha de resposta do circuito, né? Se é uma função de transferência de circuito, a gente tem que entender sobre os limites também do laboratório, de uma válvula. O que mais? Então tá. Então aqui a gente está observando que tem menos distorção harmônica, consequentemente, a gente tem uma simetria maior aqui, né? Consequentemente, menos distorção harmônica. Mesmo assim ainda está pegando um pouquinho, ou seja, quanto menos ganho, menos distorção harmônica. Legal? Então vou voltar agora a minha equação para o tamanho que ela é, original, 1 cosseno de x, né? E aqui é 1 também, não, aqui é 1 também, 1, e aqui é 1. Ok, então a gente voltou ao que a gente estava antes, eu vou colorir de novo esse cara aqui, ó, de azul de novo, beleza? E eu vou mudar agora a minha curva de transferência, como se eu tivesse aumentado a tensão de placa. Se eu colocar x igual a y igual a 0,1, você vai ver que a equação vai tender a ficar mais linear. Então, se eu puser aqui 0,1, a gente vai ter menos distorção harmônica. Ainda assim, eu vejo aqui um pouquinho ali de THD expandindo de um lado, comprimindo do outro. Então, vamos chegar agora a um valor tipo 0,001 ali. Olha, ela ficou mais reta ainda, estou dizendo da curva de transferência, está parecendo uma reta. E se eu vier aqui a 0,001, aí sim a gente não consegue mais enxergar a diferença entre o sinal original e o sinal. Então aqui a gente pode tirar uma porcentagem de THD em cima da resposta de amplitude desses dois elementos aqui, esses dois elementos, que cosseno de 2y elevado ao quadrado vai gerar mais harmônicos aí. Eu estou fraco na trigonometria para poder desenvolver isso, mas se você levar isso aqui para frente, você vai chegar na equação que tem um somatóriozinho aí de fundamental mais harmônicos, né? É muito, muito interessante isso aí. Então esse ponto 001 aqui, essa soma vai influenciar no cosseno de 2y, que é a minha fundamental da história, né? Isso aqui seria o harmônico, né? Em função da curva de transferência. Tranquilo, galera? É muito legal essa curva aí, enxergar essa curva, né? É lógico, então, se eu chegar aqui com 0,8, por exemplo, o que está errado agora? Se eu chegar com 0,8, ó, opa, 0,8 não, 0,8, agora a minha derivada, ela tá antes do ponto 1, então essa aqui atingiu o ponto de corte, então aí a análise não funciona mais. Isso é que a matemática não permite a gente trabalhar em função, quando a gente atinge saturação, né? Ou então entrando no ponto de corte. Então minha matemática, no caso desse exemplo, ele vai só até no máximo em 0,5. E aí eu tenho 0,5 aqui, só para fechar o assunto. Lá minha distorção harmônica linda acontecendo em cima da curva de transferência plotada através da minha função de transferência. Se você abrir o livro de válvula, no início lá de polarização de válvula, você vai ver a curva de transferência, a função de transferência, né, que vai gerar essa curva aqui. É isso aí.